Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Prosa Acadêmica e nesse programa nós vamos falar sobre um tema muito sério: transfobia. O Brasil é o país que mais mata transexuais em todo o mundo. E quando falamos em mercado de trabalho, uma estimativa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aponta que 90% das pessoas trans, em algum momento da vida, recorrem à prostituição como a única alternativa de acesso à renda. Quais os desafios enfrentados por essas pessoas para ter acesso ao mercado formal de trabalho? Você já pensou sobre isso? Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Lu Stabile, especialista em diversidade LGBTI+, da Organização das Nações Unidas, a ONU, e Bernardo Mota, pesquisador e mestrando em comunicação social e também voluntário num grupo de pessoas que trata sobre empregabilidade de travestis, pessoas trans e não binárias do Distrito Federal. Boas-vindas ao Prosa Acadêmica, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, as pessoas ainda confundem um pouco o que seja sexo, gênero, orientação sexual, e eu queria que Lua se explicasse para a gente qual é a diferença entre sexo biológico, entre identidade de gênero e orientação sexual. Oi, gente. Obrigada, Juliana. Eu acho que é muito importante a gente ter claro na nossa mente, né, o que significa todos esses termos, justamente para a gente quebrar vários preconceitos, várias discriminações que a gente tem, que foram introduzidas na nossa cabeça, para que justamente, né, essas pessoas, a comunidade trans, travesti e de pessoas não binárias, possam ter cada vez mais oportunidades e tenham mais acesso ao mercado de trabalho. Antes, na verdade, de explicar algum desses termos, eu acho que é muito importante também a gente pensar que se a gente quer se desenvolver enquanto sociedade, enquanto país, enquanto humanidade mesmo, nós precisamos nós precisamos aprender diversas teorias, diversas coisas ao longo da nossa vida, né? Desde quando a gente é criança até na vida adulta, a gente precisa aprender diversos conceitos para se desenvolver enquanto sociedade, para aprender a viver em sociedade, né? E, inclusive, na escola, a gente, né, é obrigado a aprender matemática, português, enfim, algumas coisas básicas de cada tema, né? E esse é um tema que, se a gente quiser se desenvolver enquanto sociedade e ser cada vez mais uma sociedade inclusiva, a gente precisa aprender esses termos. Porque muita gente fala, né, são termos muito confusos, é muito termo, é muita palavrinha, é muito conceito. E realmente, assim, tem vários conceitos mesmo, são conceitos importantes para a gente entender a diversidade humana. E eles são importantes para todos terem uma noção básica, da mesma forma que é importante ter noções básicas de matemática, de português, de biologia, de química, de qualquer outro tema que é importante para se desenvolver enquanto sociedade e para viver enquanto sociedade. Mas voltando para os conceitos. Enfim, a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual e, eu diria, mais características sexuais do que enfim, características biológicas, mas as diferenças principalmente se baseiam em três questões. A identidade de gênero, ao meu ver, é a forma como você, enquanto pessoa, se percebe no mundo mesmo, enquanto você se percebe enfim, na sociedade. E isso está relacionado com o que você sente aqui dentro, com você mesma e, enfim, independente de qualquer outra pessoa, é como você se sente com você mesma. E não tem nada a ver com uma questão biológica. Exatamente, não tem nada a ver com uma questão biológica, porque é uma questão da autonomia, da sua própria autonomia de se reconhecer, né? Então, eu vejo a identidade de gênero dessa forma. Dentro, né, desse espectro da identidade de gênero, quando a gente fala sobre identidade de gênero, né, vem a questão das pessoas trans, né? O que é, então, o que seria essa questão, né, de ser uma pessoa trans né, e ter identidades de gênero, né? Porque a transexualidade, a travestilidade ou a não binariedade são identidades de gêneros diferentes da identidade de gênero cisgênera.
E o que que é a identidade de gênero cisgênera? A identidade de gênero cisgênera é aquela identidade, né, as pessoas cisgêneras são aquelas pessoas que quando elas nascem, elas, enfim, né, vem um médico ou uma pessoa ou um familiar e diz que aquela pessoa é, é, enfim, que aquela pessoa é do gênero masculino ou feminino. A pessoa cisgênera, ela se reconhece né, desse mesmo gênero durante a sua vida. E, diferentemente das pessoas trans, das travestis, das pessoas não binárias, elas, em algum momento da vida, não se reconhecem com o gênero que foi designado durante o nascimento. Então, por isso que existem essas diferenciações. E que não tem a ver com sexualidade também, porque a pessoa cisgênero pode ser hétero, Ou gay, ou ou bissexual, bissexual. da mesma forma que a pessoa trans. A Juliana toca num ponto muito importante, que é, às vezes a gente pensa que só as pessoas LGBT que têm uma identidade de gênero e uma sexualidade. Mas é importante para a gente quebrar estereótipos. Eu acho que essa nossa conversa vai ser muito sobre também quebrar estereótipos, né? É a gente reafirmar que todos nós temos identidades de gênero e sexualidade. Eu, por exemplo, sou um homem transexual. Quando eu nasci, tive a indicação que eu seria supostamente uma mulher, mas na minha construção, na minha percepção da minha identidade, eu fui me percebendo enquanto homem e fui me apresentando socialmente. E, além disso, eu também tenho uma orientação sexual, no caso, eu sou bissexual. Diferente da Juliana, por exemplo, que é uma mulher cisgênera, que ela foi indicada com o nascimento como uma mulher e se percebe assim, se constrói assim. Então, é importante para esse primeiro passo você entender que todos nós temos algum lugar também nessa configuração de sexualidade e de identidade de gênero. Mas por conta da discriminação e da transfobia, que é o que a gente vai tratar um pouco melhor sobre isso hoje, algumas dessas pessoas ficam apartadas, principalmente no mercado de trabalho, né? Para algumas pessoas, por exemplo, cis, que eu vou usar bastante esse termo para a gente ir se familiarizando também. Sim, importante. Nunca precisou, por exemplo, refletir o nome que ia colocar no currículo. Nunca. Por não ser uma pessoa trans, nunca precisou conseguir pensar qual nome que eu vou colocar no meu currículo. Mas, às vezes, para uma pessoa trans, o primeiro entrave é falar: como eu vou preencher meu currículo? Será que eu tenho direito ao meu nome? O direito que eu me identifico? O nome que eu me identifico? E acho que isso também acontece, como é que eu vou preencher o meu cadastro, o meu perfil nas mídias sociais, ou nos cadastros que as empresas pedem, que muitas vezes tem uma solicitação binária, né, da identificação sexual e identidade de gênero, né? Então, o desafio já começa na construção do currículo ou ele vem antes? Eu acho que, na verdade, vem até antes, né? Porque enquanto uma pessoa trans, enfim, né? Nós estamos discutindo aqui sobre transfobia, então é um fato que a transfobia existe, né? Como a Juliana mesmo passou os dados, né? No Brasil, 90% das pessoas trans, principalmente mulheres trans travestis, recorrem à prostituição, enfim. São pessoas que saem muito cedo de casa, na verdade, sendo às vezes até expulsas, né? De casa E uma relação familiar já Exato. conflituosa. E também por uma relação familiar, e isso também acaba gerando consequências na formação dessa pessoa, na formação formal, né, dessa pessoa, no que diz respeito à escolaridade e adentrar instituições de ensino, né? E acaba então que isso já vem antes do currículo, porque essa pessoa muitas vezes, às vezes, nem tem a formação formal que o mercado de trabalho exige para essa pessoa ter. Tem um dado muito relevante a respeito disso, da OAB, que informa que 82% das pessoas trans acabam evadindo da escolaridade por conta de problemas já no seu convívio com colegas, seja na escola, na faculdade. Isso de fato é real, esse número é muito alto, né? A gente tem uma portaria só em 2016, que a gente conseguiu uma portaria federal que autorizasse que as pessoas pudessem utilizar o nome social. Para quem não sabe, o nome social é muito importante, é uma política pública para tentar garantir que as pessoas trans utilizem o nome que elas se identificam de fato. Que você possa preencher um formulário na hora de ir no SUS, na assistência social, ou numa instituição e botar o seu nome. Se você ainda não trocou, seu nome não fez a retificação, você possa utilizar temporariamente aquele nome com que você se identifica de verdade, assim. Uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre tentar trabalhar a empatia, mas, por exemplo, uma pessoa se já tentou imaginar ir frequentar uma instituição de ensino ou trabalho e ser cotidianamente chamado por um nome que não se reconhece? Já tentou fazer essa
esse exercício? E para além disso, se esse nome te causasse um constrangimento, te colocasse uma posição que você ficasse desconfortável, provavelmente você não vai querer continuar naquela situação. Então, quando a OAB faz esse levantamento, que é muito importante, a gente tem pouquíssimos dados sobre a população trans no Brasil. Esse é um dos primeiros entraves, assim, tem essa invisibilidade ainda demográfica. A gente não sabe, a gente tem várias estimativas das organizações, principalmente das ONGs, mas a gente ainda não tem dados oficiais para construir essas políticas para que vá tentar garantir que essas pessoas permaneçam nas escolas, que elas tentem ingressar no ensino superior. Que parece que diante do dado, diante do número, a gente entende que é uma situação realmente alarmante que precisa de uma reflexão e de uma postura enquanto sociedade para a construção de uma sociedade melhor para todos nós. Não é? Então, acho que o levantamento, parabéns à OAB que fez esse levantamento e os órgãos. A ONU também faz um trabalho muito importante nesse sentido. E aí, Lua, pela tua experiência lá na ONU, se uma empresa quiser buscar ser uma empresa mais inclusiva, o que é que ela tem que fazer? Que medidas ela deve adotar? Ela pode procurar a ONU para saber que coisas ela tem que fazer? Ela pode, com certeza, procurar a campanha da ONU Livres e Iguais aqui no Brasil, que é uma campanha que está à frente da implementação dos padrões de conduta da ONU para empresas e enfrentamento à discriminação LGBTI. E nós fizemos o lançamento dos padrões de conduta em 2018 e já fizemos algumas oficinas para algumas empresas, tanto em São Paulo, e vamos realizar outra oficina aqui em Brasília, e a ideia é que essas oficinas, enfim, viajem pelo país também. E, enfim, e se uma empresa quiser demonstrar apoio oficialmente aos padrões de conduta da ONU para empresas e enfrentamento à discriminação, ela pode entrar, enfim, pode procurar, né, a campanha Livres e Iguais, e que nós podemos dar todas as informações em como se tornar um apoiador oficial. Mas eu acho que, além disso, para além, né, desse suporte das Nações Unidas, que eu acho muito importante, porque legitima, né, toda essa luta, né, das pessoas LGBTIs e principalmente das pessoas trans no acesso ao mercado de trabalho, eu acho que é muito importante também as empresas reconhecerem a responsabilidade delas, e não somente no sentido de responsabilidade de que você é responsável, e não no sentido de ter uma responsabilidade de prestação de contas, mas uma responsabilidade, inclusive, para essa empresa se desenvolver e crescer também. No sentido de que a gente tem dados, né, de algumas universidades, de que empresas e países que implementaram a inclusão da diversidade, enfim, em todos os seus sistemas, né, em todas as suas operações e no quadro de funcionários e inclusive na forma de vender também, né, para os seus clientes, né, para pensar que existem também clientes e pessoas que compram, que são pessoas trans, que são pessoas LGBTIs. E você pensar assim, você desenvolver esse pensamento, você acaba gerando benefícios para a sua própria empresa também. E gerar esses benefícios para a sua empresa também gera benefícios para todo o país, você desenvolve todo um país, você inclui pessoas que são naturalmente marginalizadas, você tira essas pessoas da marginalidade, ou seja, a criminalidade pode diminuir, enfim. Todo o país se desenvolve e a gente sabe que um país se desenvolvendo, mais investimentos vêm para o país, mais investimentos são feitos e mais, enfim, mais negócios são realizados. Então, todo mundo ganha nessa questão. Assim, a gente não está aqui advogando para que haja uma inclusão e que essa inclusão beneficie somente as pessoas que sejam incluídas. A inclusão, ela beneficia todas as pessoas mesmo, não somente as pessoas trans, mas todas as pessoas, inclusive as empresas, os governos, os estados, etc. A gente acaba se deparando com um cenário muito triste, que muitas das pessoas trans, elas desistiram de procurar um emprego. Então estão naquela faixa ali que a gente chama de desalentadas, né? Já procurei tantas vezes foi me negado que eu não consigo mais procurar um emprego. E que, a título de IBGE, essas pessoas saem das estatísticas, elas não entram como pessoas desempregadas, o que mascara, mais uma vez, os números, né? E a gente vê que pequenas políticas, como uma empresa colocar na chamada para a vaga dela, falar que somos abertos à diversidade, encorajamos pessoas negras, pessoas trans, pessoas LGBT a se candidatar, isso pode mudar
a proatividade da pessoa em buscar aquela vaga. Talvez naquela vaga não seja tão discriminado, então talvez valha a pena tentar. Então, mas para além disso, esse é só um pequeno exemplo. A gente também advoga muito por ações afirmativas, vagas que sejam proativamente atrás de pessoas trans. Nós queremos que essa vaga seja ocupada por uma pessoa trans, por uma mulher trans, por uma travesti, por um homem transexual, porque são essas políticas que às vezes vão fazer com que essas pessoas entrem nessas instituições, e quando pessoas LGBT, pessoas negras entram nas instituições, elas também contribuem muito para a transformação dessas instituições. Para depois, quando você contrata uma pessoa para trabalhar como seu assistente administrativo, ela sobe para auxiliar no RH, no próprio próximo processo de seleção, ela vai auxiliar com que mais pessoas da diversidade estejam dentro dessas instituições. Então, e que preveja, porque não adianta de nada ter uma política inclusiva que atenda a um determinado grupo minoritário e ser exclusiva para outros grupos, né? A política da diversidade tem que abraçar a todos. Então, se a empresa busca equidade de gênero, mas ela também tem que pensar em outras formas, porque não adianta, né, ser inclusiva para um grupo e não para outro. A diversidade ela é muito maior do que atender a demandas específicas, de grupos específicos, mas me parece que para a criação de uma política inclusiva é importante que sejam respeitadas as características de exclusão de cada grupo, porque cada um tem uma história diferente. Sim. É mais ou menos isso? Sim, com certeza. Principalmente, né, no caso das pessoas trans, a gente vive numa sociedade que a gente não está ainda. É claro que a gente está caminhando, né, a passos devagar, mas ainda é uma sociedade que não está acostumada a ver pessoas trans trabalhando em todas as áreas, em todos os locais enfim. Então, para que essas pessoas sejam incluídas, necessita sim algumas modificações da forma de como contratar essa pessoa, da forma de como receber essa pessoa lá no mercado, né, no ambiente de trabalho. Né, tem questões como o Bernardo citou, né, a própria questão do nome. Muitas pessoas trans ainda não conseguem retificar o nome, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque, enfim, tem alguns custos que envolvem essa retificação e também questão de informação. Às vezes as informações não chegam a todas as pessoas. E o nome social, apesar de termos a portaria, o que é algo ótimo também, ainda assim muitas pessoas não conhecem, né, a portaria, o decreto, na verdade, né, não é portaria. Muitas pessoas ainda não conhecem o decreto, né, muitas organizações, etc. E, enfim, acaba não levando isso em conta. E então é necessário sim haver modificações nas operações, né, para que aquela pessoa tenha o seu nome respeitado, né, em todos os seus documentos, né, nos seus contratos, no seu crachá, no seu e-mail. Às vezes até o plano de saúde não cobre a terapia hormonal, né, e que é preciso que a empresa também, no momento de barganhar, né, a relação com os planos de saúde, que pense também nessa questão. Então, o tema envolve muitas questões. Exato. Né? E parece assim ser algo, as empresas vão ter que se modificar totalmente para receber essas pessoas, parece algo muito, né, que gera muitos custos e etc. E pode até, às vezes, de certa forma, gerar algum custo, mas acho que é muito importante a gente pensar que não incluir essas pessoas, você está deixando de fora do mercado de trabalho pessoas com potencialidades enormes. Sim. De contribuir, né, para a sua empresa, contribuir para a enfim, para o seu trabalho, etc., para que sua empresa cresça, etc. E isso realmente é verdade, assim, nós que somos pessoas trans e conhecemos outras pessoas trans, principalmente pessoas trans que não estão no mercado de trabalho, a gente sabe de todas as potencialidades de todas essas pessoas, né, de todas as qualidades, habilidades, e mesmo às vezes essas pessoas não tendo tido acesso ao ensino formal, elas possuem habilidades enormes que muitas vezes não é valorizadas, não né, pelo mercado de trabalho. Que contraria a própria lógica do mercado, porque as pessoas devem ser contratadas pelas suas competências. Se eu coloco qualquer outra coisa acima disso, não faz sentido. Em 2017, eu e mais 3 pesquisadoras, 2 delas trans, Taya Carneiro, Maria Léo e Fernanda Martinelli, nós fizemos uma pesquisa no Distrito Federal em torno, tentando entender qualitativamente qual era o perfil da população trans tentando acessar o mercado de trabalho. E aí a gente teve, o contrário disso também, muitas pessoas trans qualificadas, algumas com pós-graduação,
com idiomas, com graduação, que mesmo assim não conseguiam acessar o mercado de trabalho. Se por um lado algumas falavam, você tem pouca qualificação, era qualificada demais para aquela vaga. Então sempre desculpas que no mercado de trabalho, no todo o processo seletivo a pessoa ia super bem, aí quando chegava na entrevista, você não é muito bem o perfil desejado, né? Então a gente relatou muitas dessas coisas que só seguem para uma explicação, que é a transfobia. Então por isso que é muito importante que a gente siga no sentido de tentar trazer políticas afirmativas, de tentar incentivar que as empresas se abram mais para a diversidade e é isso. E eu acho que é importante citar que não é nenhuma reivindicação de direitos especiais, como muitas pessoas, né, reivindicam, nossa, estão querendo privilégios, né, essas pessoas querem mais privilégios. São direitos primários, E aí é você reconhecer que são pessoas que foram historicamente excluídas, né, de diversas políticas públicas, de diversos serviços, de uma renda, né, e que você incluir essas pessoas, isso pode parecer que vai beneficiar somente a elas, e a gente está lutando por isso, parece que nossa, está lutando só por um grupo, está parecendo muito, vamos criar um direito especial para essas pessoas. Mas realmente porque a gente quer desenvolver uma sociedade como um todo, a gente quer que o país todo se desenvolva com a inclusão dessas pessoas, porque pessoas que têm potencialidades de contribuir socialmente, economicamente, e não estão contribuindo somente por uma discriminação, isso afeta toda a economia, toda a política de um país, do mundo todo, né? Então, é muito importante pensar que isso não é algo que a gente está reivindicando aqui, ou que é reivindicado pelas pessoas trans, somente para, claro que já seria válido, né? Somente para a gente ter um acesso ao mercado de trabalho, mas é também para melhorar a vida de todas as pessoas, né? De toda a sociedade. Como a Juliana estava falando, se a gente fizer uma rápida retrospectiva, o que nós, população trans, estamos lutando ainda no Brasil? É o direito a utilizar o nome, o direito a poder permanecer nas escolas, nas instituições de ensino, o direito a poder ter trabalho, o direito a poder utilizar um banheiro, assim, são coisas muito básicas que geralmente as pessoas cis, elas nunca nem se deparam com esse questionamento. Porque tem esse direito de circular, de ir e vir, de pegar um ônibus sem ser discriminado. Então, às vezes, tem todo esse debate de que é um privilégio, mas na verdade a gente está tentando lutar pelo direito à vida, né? É um direito... E eu acho que o momento que a gente está vivendo é muito sugestionável para isso, porque a gente está vivendo um momento de desemprego, as pessoas têm entendimento do quão difícil é não ter acesso ao mercado de trabalho, porque passa por uma questão de autoestima e de cidadania, e aí a gente precisa entender que há um grupo de pessoas que, além do problema econômico normal, passa por um outro problema, que é ser olhado no ônibus de forma diferente, até chegar no processo seletivo e vai encontrar outros entraves que outras pessoas podem não perceber. Exato. Porque isso acaba, inclusive, abaixando a sua autoestima, né? Você sofrer vários preconceitos para ir na padaria comprar um pão, para ir, enfim, até ao acordar, às vezes, com a sua própria mãe, ou seu pai, ou sua família, enfim, ir na escola, etc. Então, você sofrer todas essas discriminações, né? E de forma muito recorrente, você acaba, né, não se achando uma pessoa capaz, a sua autoestima não acaba... Acaba enfim, introjetando acaba aquela introjetando coisa que você isso, escuta exato. o tempo todo. E isso acaba afetando, inclusive, na sua capacidade de adentrar o mercado de trabalho também, né? Porque você não consegue se vender, ou não só se vender, mas mostrar suas qualidades mesmo. Bom, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer demais. A gente poderia passar horas falando sobre isso. E queria, como última palavra, pedir para que vocês deixem sugestões para as empresas ou para profissionais que querem, de fato, ser profissionais independente da política que a empresa vai adotar, de serem pessoas mais inclusivas nos seus relacionamentos de trabalho. O que é que vocês querem deixar de mensagem para essas pessoas? Eu acho que, primeiro, rapidamente para as empresas, não tentar antecipar problema, assim, e o banheiro, e o nome, isso, aquilo. Se mostrar aberto e perguntar muitas vezes para essas pessoas. Muitas dessas respostas a própria pessoa pode responder. A gente costuma saber qual banheiro a gente vai utilizar. Não tentar antecipar esses problemas e se abrir de fato à diversidade.
E para os companheiros de trabalho cis que queiram se aliar, que também estejam junto nessa causa, assim. Quando você sai para defender o nome social do seu colega, você está contribuindo para um ambiente de trabalho melhor para todo mundo. Então, eu acho que todo mundo, com pequenas coisas, com pequenas ações, podem ir contribuindo para a inserção da população trans na vida social como um todo. Bom, eu acho que o exercício da diversidade é algo muito que deve ser muito contínuo, né? E eu chamo de exercício da diversidade porque é um exercício mesmo, assim, inclusive para mim, para todo mundo, assim. Eu acho que todas as pessoas devem exercitar essa empatia e essa valorização da diversidade, né? A gente vive numa sociedade que a gente gosta sempre de estar perto de pessoas muito parecidas com a gente, ou ver pessoas e se identificar, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, é muito importante a gente valorizar as diferenças, né? E aprender, a partir desse exercício mesmo, de valorizar as diferenças todos os dias, né? Se você vê uma pessoa que você não está acostumada né, a ver ela utilizando uma vestimenta, ou, enfim, ver uma pessoa trans que você também não, às vezes não é acostumado a ver no seu círculo social, você valorizar isso. E aí eu acho que isso vai para as empresas também, né, de valorizar que a diversidade ela pode trazer muitos frutos, tanto para a empresa quanto para a sociedade, que a sociedade se desenvolvendo, isso pode melhorar a sua empresa também. E acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Esse episódio fica por aqui e eu espero você no próximo programa. Até lá!